Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo presentes. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, peço encarecidamente e humildemente. Se você também preferir, se você gostar dos conteúdos, se inscreva no canal, tá? Indique para o máximo de pessoas que você conheceu. Nem precisa ser o máximo de pessoas, só aquelas pessoas que você acha mais relevante mesmo compartilhar, certo? Pois bem, um bom início de semana para todos aí, segunda-feira, né? Venho aqui fazer esse vídeo porque gostaria de responder uma pergunta que no meu ponto de vista é até desnecessária de responder essa pergunta, porque para mim essa pergunta é burra, tá? Peço desculpa a todos, eu posso estar falando de uma maneira arrogante, rude, mas eu não quero ser arrogante nem nada, só transparente mesmo, tá? Ainda que eu possa usar palavras pesadas, mas o intuito aqui é só ser honesto e transparente, né? E a gente tentar ser um pouco sensato ao analisar o que tem por trás dessa pergunta. Tá? Nada contra ninguém, tá? Tudo que eu falo aqui no canal é sempre em torno de ideias, discussões, pontos de vistas, filosofia, coisas desse tipo. Não tô atacando a pessoa de ninguém, não tô atacando pessoas, não tô aqui expondo vida pessoal de ninguém, nada desse tipo, tá? Podem ficar tranquilos. Só quero responder uma pergunta, ela é desnecessária? Ela é, mas tipo assim, ainda que seja desnecessária, eu acho que vale até a pena fazer um vídeo. Acho que rende um vídeo, vale a pena comentar algo por cima para muitas pessoas refletirem, né? É uma coisa mais reflexiva mesmo. Então, a pergunta basicamente é o seguinte: se Deus não existe, por que as pessoas não se matam? Eu vejo muitos religiosos, cristãos, pessoas que são crentes, né, de alguma forma, dizendo assim, pô, o ateu não acredita em Deus. Então se Deus não existe, por que as pessoas não se matam, não tiram a própria vida? Ou por que as pessoas não matam umas às outras? Pô, se Deus não existe, então não existe certo e errado. Ou seja, na cabeça da pessoa, eles pensam que para existir certo e errado, para existir moral e ética, tem que necessariamente existir uma divindade suprema. Mas será que realmente as coisas são assim? Bom, eu penso que não necessariamente. Tipo assim, se você precisa de uma religião, se você precisa de um conceito, se você precisa de uma crença em um ser supremo para você fazer o bem, então tipo assim, isso já mostra mais sobre a pessoa que está fazendo a pergunta, você percebe? Isso reflete mais sobre o caráter da pessoa que faz a pergunta. Porque se, vamos supor, se um dia essa pessoa que fez essa pergunta, descobrir que Deus não exista, vamos supor que ela descubra de alguma forma que, sei lá, ela passa a acreditar que Deus não existe mais. Será que ao achar que Deus não existe, ela vai pensar que, tipo assim, ah, se eu der um tiro na cara de uma pessoa, tipo assim, isso não vai ser errado nem certo, porque Deus não existe? Tô só colocando aqui uma hipótese, não tô dizendo que a pessoa vai ser assim, né? Mas é uma hipótese, será? Porque, cara, é o que eu falo, essa pergunta diz mais sobre a pessoa que tá perguntando, tá entendendo, do que sobre outras pessoas. Ah, se Deus não existe, por que as pessoas não se matam? Qual a lógica da pessoa não se matar? Cara, qual é a lógica da pessoa se matar? Tudo bem, tudo bem. Eu não tô aqui desprezando os casos de suicídio que tem por aí no mundo. É óbvio que uma das principais razões pela qual muitos cometem suicídio é justamente por não ter senso de propósito, não, né? Não ter senso de propósito na vida. Muitas das vezes a pessoa, pô, ela tá no fundo do poço, né? Ela tá com depressão, ela acha que ela não é importante, ela acha que a vida dela não vale a pena, não faz mais sentido viver, ela acha que é um fardo viver. Então a pessoa acaba recorrendo ao suicídio como uma saída. Eu não estou desprezando nada disso, galera, não entendam dessa forma. O que eu tô querendo dizer é mais aqui nesse cunho filosófico aqui da pergunta, que é o seguinte: se Deus não existe, por que as pessoas não se matam? A pergunta que eu faço em cima dessa pergunta é: o porquê que uma pessoa iria se matar ao descobrir que não existe um Deus? Qual a lógica, qual o sentido lógico disso? Você consegue responder pra mim? Qual a origem dessa pergunta? O porquê dessa pergunta? Tipo, cara, é algo que não faz sentido, percebe? Você percebe como é uma pergunta desnecessária de se responder? Tipo, é uma pergunta burra, no meu ponto de vista. Uma pergunta burra, com todo respeito às pessoas, mas é uma pergunta burra. Tipo assim, por que eu tenho que me matar? Ou por que eu tenho que matar o meu próximo? Ao descobrir que Deus não existe. Eu não posso ser bom sem Deus? Eu não posso saber o que é moral? Eu não posso ter conceitos morais e éticos sem Deus? Eu não posso saber o que é certo e errado? Quando você era bem pequeno, seu pai e sua mãe não te educaram, eles não te educaram corretamente a saber o que é o certo e o errado?
Ou seja, é algo tão óbvio, você não precisa de Deus ou de religião para saber que matar é errado, que roubar é errado. Tá entendendo? Você não precisa de Deus para saber que você agredir uma pessoa é errado. Você xingar, desrespeitar uma pessoa é errado. Você não precisa de Deus para isso, para saber disso, porque isso a gente já é educado desde pequeno. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um cenário hipotético. Vamos supor que você tenha um filho de 4 anos ou uma filhinha de 4, 5 anos. Nessa idade, a criança ainda é um pouco inocente, ela não tem muita consciência do que é certo e errado. Ela tem uma breve conscientização por parte da educação que você deu para ela, né? Ou para ele, ou pro seu filho. Aí vamos supor que você tem um filho pequeno dessa idade, 4, 5 anos. E você, sem querer, deixou lá na mesa uma gilete bem afiada ou uma agulha. Daí você fala pro seu filho, ó, filho, não mexe nesse objeto porque ele é cortante, ele pode cortar o seu dedinho e machucar. Porque aí cortando o seu dedinho vai sair sangue e, né, vai fazer dodói. Você fala dessa forma, né, carinhosa com seu filho. Um exemplo aqui. Aí vamos supor que o seu filho te desobedeça e ele resolva mexer na gilete e sem querer ele se corta. Porque já aconteceu comigo quando eu era pequeno. Quando eu era bem pequeno, aconteceu comigo exatamente isso. Então por isso que eu tô dando um exemplo. Então a criança, mesmo o pai tendo avisado, vai bater aquela curiosidade. Caramba, será que é realmente isso mesmo? Muitas das vezes a criança ela não obedece já de imediato, né? Ela já não obedece de primeira. Ela vai ter que ir lá, tipo assim, pra matar a curiosidade, pra mexer. E quando ela for mexer no objeto, ela vai se cortar. E vamos supor que a criança mexa e se corte. Ou seja, ela descobriu por ela mesma que se ela for mexer na gilete, ela vai se cortar e vai fazer o dodói pra ela, certo? Ela vai, entendeu? Vai prejudicar a criança, tá entendendo? A criança vai chorar, vai sentir dor. Então, através da experiência, né, e também do aviso do pai, a criança descobriu, ela vai crescendo e sendo educada a ver que isso, que tipo, se ela fizer isso, ela pode se cortar. Então ela sabe que isso é errado. Pô, eu não posso mexer, eu não posso desobedecer meu pai. Se meu pai me der um conselho, eu não posso esperar passar pelo problema para descobrir que meu pai estava certo. Não, só basta eu obedecer. Então é assim que muitas das vezes, a partir desse exemplo que eu dei, que se forma a base de educação do ser humano. Tô falando alguma besteira aqui? Vocês discordam do que eu tô falando? Tô errado? Não. Então é a mesma coisa, você não precisa de Deus ou de, sei lá, de uma religião ou de uma crença em uma divindade pra saber o que é certo e o que é errado, cara. Tá entendendo? Não tem por que eu matar uma pessoa sabendo que eu posso, tipo assim, pagar uma dívida com a sociedade, que é passar praticamente a vida toda na cadeia, percebe? Por exemplo, nós sabemos que na nossa sociedade, no nosso país, nós temos leis jurídicas. Se você cometer algum crime, né? Se você cometer algum tipo de crime que viole os direitos humanos, você está errado. Se você rouba algo, furta, se você comete latrocínio, se você assassina uma pessoa, se você comete qualquer tipo de delito, qualquer tipo de monstruosidade, você vai ser punido. Tá entendendo? Por quê? Porque dependendo do lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do quão grave o crime foi, você pode pegar até prisão perpétua. Isso se você não pegar a pena de morte. Então você percebe que é muito mais sério. O Brasil não tem essa seriedade toda que os Estados Unidos têm. Claro, né? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. O Brasil é bagunça. Certo? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo se a gente cometer um crime desse tipo, matar alguém ou, entendeu? Tirar a vida de uma pessoa, a gente sabe que a gente vai responder judicialmente. Por quê? Porque você vai pegar a cadeia e talvez você até morra dentro da cadeia, nunca se sabe. Mas você percebe que a própria sociedade dita, né, através de muito debate filosófico, a sociedade conseguiu chegar a um consenso, né, através de vários debates filosóficos, éticos e morais, e através da nossa convenção social atual, nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. O meu conceito pessoal de bem e mal é o seguinte: o bem é tudo aquilo que melhora a vida, e o mal é tudo aquilo que piora a vida. Pelo menos esse é o meu conceito. Tá entendendo? Ou seja, nós temos totais condições de saber o que é moral e ética sem ter religião ou crença em alguma divindade. É isso que eu quero abordar aqui nesse vídeo, fazer as pessoas pensarem. Você sabe que você tem que respeitar pai e mãe, mas não porque uma divindade específica falou, porque você já foi educado pelo seu próprio pai, sua mãe, a serem assim, a saber que você tem que respeitar eles, que foram eles que te geraram a vida, foram eles que te trouxeram ao mundo, que cuidaram de você, que te criaram. Então, cara, é uma pergunta tão óbvia que é uma pergunta de criancinha, percebe? É uma pergunta infantil, uma pergunta tão desnecessária que vocês puderam perceber que eu não fiz o mínimo de esforço para responder essa pergunta.
tá? Mas é isso, acho que eu vou encerrar por aqui, espero que todos tenham entendido, tipo assim, não tem mais por que estender esse vídeo não, vou ficando por aqui. Se esse vídeo te gerou algum valor, te trouxe algum valor, você gostar, deixe seu like e compartilhe com quem você achar interessante. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.